Então comecemos pelo princípio. Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado e aí devo dizer que não foi endereçado apenas a mim enquanto elemento da equipa, mas sentimos que foi endereçado a toda a equipa e neste caso partiu de uma estudante de enfermagem, precisamente desta escola, que esteve a estagiar connosco na equipa de psiquiatria geriátrica e que ficou entusiasmada e achou que poderíamos dar aqui algum acrescente e algum aporte de qualidade a este encontro, não que se fosse necessário virmos cá nós para dar a qualidade, mas fazer um acrescento e falar um pouco da nossa experiência, até porque lidamos no dia-a-dia com as questões ligadas à longevidade, mas infelizmente muitas vezes com uma longevidade que vai sendo menos saudável, menos ativa e mais patológica. E precisamente por muitas vezes lidarmos com esse lado da doença e da incapacidade, parece-nos útil falar daquilo que são as condições que ao longo da vida vão determinando um envelhecimento mais ativo e saudável ou menos, e o que é que neste momento é possível fazer, não só a nível individual, mas também a nível da sociedade, a nível político, a nível local, por aí fora. Eu estava a pensar continuar a falar aqui da mesa, mas Pode ser? Ok. Então vou só aqui pousar estas coisas. Para não estragar a imagem. Para estragar a imagem já basto eu. Portanto, a questão fundamental com que nós nos deparamos no dia-a-dia, em termos da nossa atividade assistencial na equipa de psiquiatria geriátrica, tem muitas vezes a ver com um defeito cognitivo, que é muitas vezes progressivo, irreversível e que vai afetando diversas áreas da cognição e, naturalmente, e por extensão, do funcionamento das pessoas que vamos atendendo. Ou seja, em termos gerais, a nossa equipa lida essencialmente com situações de pessoas com demência ou, ainda que não haja ainda um diagnóstico efetivo de demência, pelo menos com limitações a nível de funcionamento, de autonomia, que depois, mais cedo ou mais tarde, acabam por ter uma deterioração suficientemente grave para entrarem então no diagnóstico de demência e necessitarem de apoio especializado. Contudo, o cenário com que nos deparamos a nível social, não só nacional, mas também internacional, é uma marcha que parece inexorável, no sentido de termos cada vez mais pessoas mais velhas, mas simultaneamente mais doentes, mais dependentes, com um número absolutamente insustentável, e isto já tem, esta adjetivação já tem depois aqui outro significado, outra ligação, que tem a ver com a nossa capacidade ou incapacidade de resposta, mas com um número absolutamente extraordinário, em termos de ser muito elevado, de pessoas com demência. De facto, o que se estima é que até 2050, precisamente pelo aumento da esperança de vida, o número continue a aumentar exponencialmente. Isto para dizer que em Portugal e em algumas regiões podemos estar a atingir níveis entre os 5%, 7% até 10%, depende depois, obviamente, da taxa de envelhecimento de cada região, de pessoas com defeitos cognitivos, mais ou menos graves, com maior ou menor necessidade de apoio, de tratamento, etc. Isso significa que, a menos que haja uma inversão do rumo, que estamos pouco a pouco a dar, ou pelo menos a consentir que seja dado à nossa sociedade, de facto o desfecho está mais ou menos à vista, ou seja, tornar-nos aquilo que alguns autores de ficção científica há 20, 30 e há 50 anos
previam e adivinhavam que era, neste caso não atribuíam e não caracterizavam assim a espécie humana, mas eram as espécies ditas alienígenas. Quando contactavam connosco, contavam-nos precisamente essa história, de que somos um povo que se deixou envelhecer até ficarmos sem capacidade de reprodução, esgotámos os recursos naturais do nosso planeta e agora andamos aí pelas galáxias a tentar colonizar novos planetas. Isto é mais ou menos o destino a que nos estamos a pôr a jeito para alcançar, e não é de facto um cenário muito esperançoso, não é? Muito positivo, sobretudo porque assenta em 2 ou 3 premissas que são graves. Uma delas, a insustentabilidade da exploração de recursos naturais e, portanto, a incapacidade de continuar a habitar de forma harmoniosa e sustentável com o meio ambiente, mas também a incapacidade de gerar novas vidas, de gerar uma sociedade que seja simultaneamente respeitadora dos mais velhos e que os considere como pessoas fundamentais na tomada de decisão, mas que não descure também as gerações mais jovens, porque são de facto um alimento essencial para uma renovação de vontades, de formas de fazer e até no plano mais concreto são essenciais para continuarem a trabalhar e a garantirem também por isso o bem-estar dos mais velhos que já trabalharam. Quer isto dizer o quê? Que nós poderemos ter e devemos ter diversas estratégias, planos A, B e C para intervenção a nível de cada pessoa, em cada localidade, em cada concelho, mas sem um plano maior e sem uma mudança do ponto de vista do rumo que estamos a dar à nossa sociedade, pouca diferença conseguiríamos fazer se apenas estivermos a atuar e sobretudo a pensar a nível local. Claro que a atuação é quase sempre a nível local, mas de facto o pensar tem que ter em conta aspectos mais globais e uma visão mais lata. Bem, mas para não estar aqui só a dispersar para questões muito abstratas, há 3 ou 4 pontos que gostaria de focar. Um deles, o primeiro, e que tem a ver com a longevidade, é a forma como se envelhece e quais são os fatores que predispõem ou não para um envelhecimento saudável, ativo, em que a autonomia, a capacidade de tomada de decisão, a autodeterminação sejam mantidas até ao mais tarde possível e, portanto, que por essa via o bem-estar e a qualidade de vida possam ser mantidas. E este ponto parece bastante simples e pelo menos de perceber, de compreendermos, mas coloca uma data de desafios logo à partida. É que em grande parte das situações, pelo menos daquelas com que vamos lidando e no presente, estes fatores que eu vou agora enumerar, a gente já não os consegue modificar, pelo menos uma grande parte deles, a saber, o nível de escolaridade alcançado durante a adolescência e início da vida adulta. Bem, isto parece-nos óbvio, não é? Porque isso vai permitir o quê? Uma diversificação de estímulos intelectuais, o acesso a outras ou a mais áreas profissionais, a aquisição de competências variadas que depois permitem que ao longo da vida a pessoa vá também diversificando as suas áreas de atuação e, portanto, isto é absolutamente básico, só que quando estamos a lidar com pessoas de 60 ou 70 anos, a gente já não consegue fazer isto recuar no tempo e significa o quê? Que a geração e as gerações que neste momento estão mais envelhecidas, muitas delas não tiveram acesso, porque Portugal era de facto um país desgraçadamente atrasado, não tiveram de facto acesso a níveis de educação e de estimulação a nível ocupacional, cultural, artístico, desportivo, ao longo da sua formação e do seu desenvolvimento. Significa que temos gerações mais velhas a quem foi barrado o acesso a este nível
e este tipo de formação e desenvolvimento. Para dizer então que uma das questões fundamentais é a reserva cognitiva e, portanto, qual foi o patamar máximo que a pessoa atingiu ao longo da sua vida em termos de sofisticação intelectual, diversificação de atividades, quer a nível cultural, desportivo, social, profissional, etc. Esse é um dos pontos fundamentais e sabemos que quanto maior for a reserva e quanto maior for esse patamar, mais alto for esse patamar, mais competências vão sobrar e mais flexibilidade e capacidade de adaptação vamos ter ao longo do envelhecimento. Esse é um dos aspectos absolutamente óbvios, mas que só agora podemos começar a criar e a intervir e a preparar, ou seja, não o conseguimos fazer retrospectivamente. Mas também não estamos condenados a não fazer nada. Porque se é verdade que o patamar mais elevado que se alcançou em termos cognitivos é importante, há também coisas que ao longo da vida e sobretudo já em fase de envelhecimento é possível e que são absolutamente úteis e até necessárias e que infelizmente ainda não estão muitas vezes em curso ou no dia-a-dia disponíveis. A saber também a preparação ao longo da vida profissional para a transição gradual para a aposentação. Isto parece algo que também é muito óbvio, e que é simples, mas que raramente acontece, porque quase sempre o que acontece é o prolongar da vida profissional até o mais tarde possível, até muitas vezes já nem haver verdadeira capacidade para manter isso de forma saudável e, portanto, a pessoa entra muitas vezes numa fase já excessivamente avançada da sua vida, num período de aposentação em que o cansaço e a exaustão são devastadores e, precisamente por se ter prolongado tanto tempo o período profissional, a pessoa não foi capaz e não teve capacidade e nem possibilidade de preparar antecipadamente atividades que possam conduzir à diversificação de estímulos sociais, ao convívio com outras pessoas, à intervenção e envolvimento em grupos, seja de natureza cultural, desportiva, intervenção social, etc. Ou seja, este sobreenvolvimento, e um sobreenvolvimento não só qualitativo, mas também quantitativo, portanto, porque de facto é durante tempo excessivo, nos aspectos meramente profissionais, laborais, tem depois um prejuízo grave e tem consequências graves para o período pós-profissão, porque de facto não houve capacidade, nem tempo, nem disponibilidade para desenvolver competências necessárias a um envelhecimento ativo e saudável. Ou seja, a pessoa chega, enfim, antigamente chegava-se aos 60, entretanto passámos aos 63, aos 65, e, portanto, na idade de aposentação de algumas das pessoas que aqui estão será aos 84, não é? E, portanto, estranhamente as pessoas não vão ter grande capacidade para se reinventarem, o que é, de facto, estranhíssimo. E, portanto, isto paga-se muito caro. Isto paga-se muito caro a vários níveis. Primeiro, paga-se caro porque quem chega a uma idade avançada sem capacidade de desenvolver e de preparar as competências que lhe permitam um período de aposentação diferente, mais rico, mais estimulante, que lhes permita ser longevos, mas e eu estou a dizer mas, e de facto não é correto, porque não é adversativo, longevos e com qualidade de vida e saúde. De facto, as pessoas não tiveram essa capacidade, mas mais do que isso, é que ocuparmos em excesso e durante demasiado tempo as pessoas numa determinada atividade profissional significa que os mais novos não vão conseguir ter acesso a esse trabalho, certo? E por mais ativos e saudáveis que os mais velhos sejam, há uma coisa que eles ainda não conseguem ser pais. Já o foram, não é? E podem continuar assim, não conseguem ter crianças. E isto, uma vez mais, leva-nos para um campo absolutamente óbvio, pois isso é simples, mas muitas vezes parece que isto está ausente do debate e da definição de políticas, não só de trabalho, de políticas ligadas ao bem-estar social, ao envelhecimento, mas também às políticas de juventude, porque manter as pessoas a trabalhar até mais tarde é
prejudicar o envelhecimento e prejudicar a vida dessas pessoas, mas é também prejudicar a vida daqueles que não conseguem ter acesso ao trabalho porque os lugares estão ocupados. E sem essas pessoas, com um trabalho minimamente estável, sem andarem de recibos verdes em recibos verdes ou de bolsas de pós-doc em bolsas de pós-doc, sem essas pessoas terem estabilidade, é depois difícil que se estabeleçam, que constituam família, se assim entenderem, que possam ter filhos e, portanto, que depois paguem, entre outras coisas, paguem impostos para tratar dos mais velhos, que tenham crianças que assegurem o não encerramento das escolas nas localidades mais pequenas, que assegurem que o nosso país não está abandonado ou que só está povoado nos 15 km mais próximos da costa. O que é que isto tem a ver com a longevidade e com o envelhecimento com propósito e com o propósito de vida em geral? É que nós podemos ter, para nós estar muito claro quais são as condições necessárias para que as pessoas envelheçam com qualidade e que possam exercer e desfrutar de facetas diferentes ao longo da vida, mas de facto sem alterarmos de forma profunda a organização social, dificilmente conseguiremos garantir um futuro de qualidade e de bem-estar aos mais velhos, mas também aos mais novos. Então, esta é uma das questões que para mim é absolutamente incontornável. Claro que se pintarmos apenas um cenário, não diria pessimista porque infelizmente é realista, mas um cenário de contrariedades, também pode aqui criar alguns sentimentos de desesperança, ou seja, de que então não vale a pena, então não há saída, mas há de facto saída. E há coisas que, apesar disto, é possível ir fazendo, pelo menos enquanto não se torna absolutamente óbvio para a maioria das pessoas que é necessário uma transformação a nível social, pelo menos há coisas que podemos ir fazendo para garantir, dentro destas limitações, que as pessoas não estão entregues ou não estão abandonadas e condenadas a envelhecer sozinhas ou na sua casa ou despejadas para uma instituição qualquer menos escrupulosa. Portanto, há coisas que de facto vale a pena fazer. Uma das coisas que para nós é mais importante e que a pandemia, infelizmente, veio comprovar, ou seja, veio, por um lado, dificultar, mas simultaneamente comprovando a importância dessas estruturas, são as estruturas ligadas às câmaras municipais, às juntas de freguesia e não só, que se dedicam ao desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular, cultural, social, como as academias sénior e as universidades sénior. E eu estou a falar disto em particular, obviamente que eu sou suspeito, porque o meu foco é sempre muito mais a cognição, e portanto haverá e há seguramente outro tipo de atividades mais ligadas à prática de exercício físico e de outras competências que também são valiosas. Mas, enfim, vou abordar aquelas que me são mais familiares. Portanto, vimos que em termos de condições pré-envelhecimento há a questão da reserva cognitiva, do acesso a níveis elevados de escolaridade, de uma vida profissional profícua, mas com tempo certo e adequado para terminar. Portanto, essas são condições pré-envelhecimento. Temos algumas condições que podem e devem estar asseguradas e garantidas durante as fases de transição e de início de transição, por exemplo, para a 7ª e 8ª décadas de vida ou até mais precocemente. Uma delas, de facto, são as academias sénior. Nas localidades em que elas existem, são para nós sempre aliados fundamentais, porque ou as pessoas doentes que nós acompanhamos a consulta ainda detêm a capacidade, competências cognitivas para usufruir das atividades, e então excelente, é o melhor tratamento que podemos oferecer. Ou então, quando as pessoas já estão mais deterioradas, pelo menos os familiares, os cuidadores, muitas vezes em exaustão, podem e devem usufruir e, portanto, são sempre aliados de grande qualidade, de grande valia no terreno. Claro que depois podemos ir, enfim, por estágios ou por degraus diferentes a nível do que é exigido por parte das instituições e do que as pessoas podem ou não
podem e conseguem ou não conseguem fazer. Para dizer o quê? Que outra coisa que a pandemia infelizmente comprovou é a importância dos centros de dia. E dos centros de dia estou a colocá-los a seguir às academias sénior, precisamente porque permitem, ou deveriam permitir, um nível de estimulação e de acompanhamento intermédio, ou seja, para a pessoa que ainda detém uma série de competências que queremos trabalhar, nomeadamente a nível motor ou a nível cognitivo, mas que já não, enfim, que já não permitam a aquisição de conhecimentos novos, mas pelo menos a manutenção e a flexibilização daquilo que foram os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Os centros de dia são absolutamente imprescindíveis, e também aí a pandemia foi particularmente dura, porque não só determinou o encerramento, mas mais do que isso, tem determinado e ainda determina hoje a não abertura, a não reabertura de uma data destas valências. O que levanta depois aqui outras questões e que já irei abordar. Bem, então, recapitulando, falámos das questões pré-envelhecimento, estamos aqui a falar de algumas das questões que dizem respeito à preparação e transição para uma vida pós-profissão, digamos assim, ou seja, de uma terceira e quarta idade. Falámos de estruturas que podem ser úteis e eu falaria também de algumas coisas que as pessoas mais velhas e que o envelhecimento, de uma forma geral, traz e que também são úteis para uma vida que seja profícua, que seja de qualidade, que seja de facto repleta de sentido. E uma das coisas, um dos mecanismos psicológicos interessantes que surge habitualmente nas pessoas mais velhas diz respeito à capacidade de regulação afetiva e emocional. Então eu vou tentar aqui ser mais ou menos claro, se não for, faça-me sinal. Em comparação com as pessoas mais novas, que muitas vezes têm a sua capacidade de regulação emocional, mas também a capacidade de intervir diretamente na resolução de um assunto, têm uma capacidade de intervenção direta e primária, ou seja, se há algo que incomoda no dia-a-dia, as pessoas mais novas, porque conseguem do ponto de vista físico, do ponto de vista social, etc., conseguem alterar, têm muitas vezes os recursos para se regular emocionalmente mais anexados à capacidade de intervenção, as pessoas mais velhas não. E isto pode parecer uma limitação, mas de facto tem aspectos muito positivos, ou seja, a pessoa mais velha, o que vai acontecendo ao longo da vida, há de facto uma maturação, ou seja, uma aprendizagem daquilo que é o essencial, daquilo que é o acessório, e em função disso as pessoas mais velhas vão sendo mais experientes e mais inteligentes na escolha dos desafios a que de facto vale a pena dedicarem-se. Isto pode parecer também muito óbvio, mas isto determina ao longo da vida uma capacidade de adaptação que encaixa perfeitamente na capacidade ou na menor capacidade de intervenção direta sobre os problemas. Ou seja, à medida que vamos envelhecendo, de vez de darmos resposta a tudo e a todos e a todas as solicitações e tentarmos intervir e alterar diretamente os problemas, as insatisfações, o que vai acontecendo é que, do ponto de vista da regulação emocional, as pessoas mais velhas tendem para um afeto habitualmente mais positivo e que é mais centrado naquilo que nós chamamos a reapreciação cognitiva, ou seja, voltar a olhar para o problema, perceber se é ou não absolutamente prioritário, porque se não for, o melhor é, em vez de o alterar diretamente, é regular-se emocionalmente perante a constatação de que esse problema vai ali estar. Isto pode parecer uma forma simpática de resignação, mas não é. Isto é, de facto, reapreciação cognitiva e de adaptação. E, portanto, não é preciso, não é útil e também não é possível, às vezes, alterar o problema. Ok, não é isso não é o fim do mundo. Eu posso viver com isto porque, apesar disto estar a acontecer, há coisas que são tão ou mais importantes que eu ainda posso fazer ou que posso desfrutar. E, portanto, é este equilíbrio entre
diminuição da capacidade de alterar diretamente o problema, mas melhoria na gestão das competências que ainda se tem, a melhoria da regulação emocional e, portanto, da reapreciação cognitiva. Isto pode parecer, uma vez mais, eu estou sempre a voltar ao mesmo, porque tudo isto é óbvio e simples, sim, mas são precisamente estas condições, quando se conjuga isto com as questões prévias ligadas ao patamar mais elevado que se alcançou do ponto de vista cognitivo, são exatamente essas as matérias-primas que temos para trabalhar durante as fases mais avançadas da vida. Também significa que não é necessário inventar a roda, criar fontes inesgotáveis de estímulos, de experiências, de pôr as pessoas a fazerem agora na sua fase de vida mais avançada o que nunca fizeram nem nunca quiseram fazer. Não é preciso. E eu estou a dizer isto porque às vezes há essa tendência bem intencionada, não é? Bem fazeja de agora vamos... Eu tenho aqui algumas pessoas que conheço e, portanto, eu vou estar a falar à vontade. Portanto, espero que os que não conhecem e que são menos velhos não fiquem embaraçados por conta dos mais velhos, porque os mais velhos não vão ficar com o que eu vou dizer agora, que é, parece que de repente temos que pôr os velhinhos a jato sem parar um segundo. Não é preciso isso. O que é preciso é garantir que as condições básicas, habitabilidade, apoio da família, uma reforma digna que dê para pagar os alimentos, o acesso a estruturas. As pessoas ali fora também concordaram, o que é bom. O acesso a estruturas sediadas na comunidade, ligadas à estimulação cognitiva, à ativação comportamental, e o acesso a centros-dia e a lares. E isto significa que todas estas estruturas e toda a gama de competências e de investimento do ponto de vista social que é necessário fazer estão interligadas. Ou seja, o que é preciso é termos uma paleta relativamente diversificada, não de muitas opções e de grandes planos, não, mas diversificada do ponto de vista de espectro ou de contínuo entre a pessoa que está completamente autónoma e independente até à pessoa que está completamente dependente para todos os cuidados. E se conseguirmos ter uma gama relativamente completa de estruturas e de opções, conseguimos então permitir que ao longo da vida e do envelhecimento e da sua longevidade as pessoas vão usufruindo daquilo que realmente precisam e que querem, porque não é preciso, uma vez mais, inventar a roda. Para terminar, dizer que, e estou a terminar também no extremo daquilo que são as dependências, a perda de autonomia e, portanto, também as instituições e as ofertas que dizem respeito e que permitem dar suporte às pessoas com menos autonomia, que são as ERPIs, ou seja, as estruturas residenciais para pessoas idosas, também conhecidas por lares. Na nossa equipa de psiquiatria geriátrica nós lidamos quase todas as semanas, ou presencialmente, porque fazemos as visitas aos lares, ou por videochamada, como hoje temos à tarde, ou então quando eles nos visitam, ou seja, quando os utentes são levados à nossa consulta. E aquilo que vamos constatando é que há bons exemplos de instituições que apostam em pessoal capaz, com qualidade e empenhado em promover estratégias de envelhecimento ativo e saudável, mas esses exemplos não são a regra. Não são a maioria, okay? São uma exceção. Mais do que estarmos a apontar o dedo à instituição A, B ou C, é também importante percebermos que isto é algo que é sistémico. Ou seja, isto não tem a ver com a diretora técnica ou com o diretor técnico do lar A, B ou C, que é mau rapaz e que não quer saber dos velhinhos. Essa é uma visão muito curta e que não nos oferece capacidade de modificação, de transformação da realidade. O que é necessário, de facto, é que entre em vigor um plano nacional que diga respeito às pessoas com maior dependência, inclusivamente às pessoas com demência, e que determine, de uma vez por todas, o rácio, entre outras coisas, o rácio de funcionários
ou seja, de assistentes operacionais, de terapeutas ocupacionais, de fisioterapeutas, animadores sociais, psicólogos e enfermeiros, que uma instituição tem que ter para fornecer cuidados de qualidade. Porque o pouco, que é quase nada, que neste momento existe em termos de linhas de orientação, nem sequer é respeitado pelos lares, mas não é respeitado até por um bom sentido. Porque o que está definido é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que a maior parte das instituições optam, sem serem obrigadas a isso, optam por terem mais pessoas, mas ainda assim em número largamente insuficiente para aquilo que é necessário no dia-a-dia. Ou seja, a nível legislativo é necessário operar mudanças importantes, porque ou as instituições passam a estar dotadas, do ponto de vista de recursos humanos, passam a estar dotadas de forma a prestarem outros cuidados mais diferenciados e também aí que respeitem as diferentes necessidades e vontades ao longo da curva de envelhecimento, ou então vamos continuar a estar condenados a ter os velhões, os depósitos de pessoas mais velhas que estão só ali a perder competências e a envelhecer de forma acelerada, que é o que neste momento e infelizmente na maioria das situações está a ocorrer. E esta questão, e portanto, porque é que eu vou falando aqui de questões individuais, questões mais ligadas à parte da cognição, mas também questões ligadas às questões sociais e económicas, é que de facto é impossível a gente desligar uma coisa da outra. É impossível que uma instituição ofereça verdadeira capacidade de estimulação e de manutenção da qualidade de vida se o modelo de financiamento continua desatualizado e continua a ter por base os tais rácios que são absolutamente insuficientes para garantir o mínimo de qualidade. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é que, na minha opinião, e isto é minha opinião apenas, não estou aqui a representar a equipa, mas é que enquanto não houver uma rede pública destas instituições, enquanto os centros-dia, as academias sénior, mas sobretudo os centros-dia e os lares não puderem ser disponibilizados por serviços públicos, nós vamos continuar a ter algumas dificuldades. Não é que os serviços públicos sejam apenas só por serem públicos necessariamente melhores, não é obrigatório que assim seja, mas a verdade é que, havendo uma oferta pública, entre outras coisas, a fiscalização e a bitola que vamos conseguir impor vai obrigatoriamente trazer todos os outros para cima, e todos os outros para cima não é por obrigação, é porque vamos conseguir estabelecer uma fasquia de qualidade para que os outros consigam atingir, ou de facto melhoram bastante e então o modelo de financiamento terá que ser alterado e para receberem condições para terem os recursos necessários, ou então deixam de poder continuar a oferecer as condições, algumas menos do que dignas, que oferecem neste momento. Para dizer então que a mudança e a capacidade de oferecer uma vida tranquila, de bem-estar, com qualidade às pessoas mais velhas, passa por respeitarmos as pessoas mais velhas, passa por permitirmos que se reformem a tempo e horas para que possam gozar uma vida com qualidade, que permitam que os mais novos trabalhem, tenham um salário e tenham uma vida estável, que lhes permita ter filhos. Precisamos também então de criar uma rede pública de creches, começando nos mais novos, até uma rede pública de centros-dia e de lares, porque à semelhança do que aconteceu com a saúde, e o SNS é disso exemplo, apesar dos muitos anos de desinvestimento, a verdade é que sem o SNS estaríamos em muito maus lençóis, e também aqui a pandemia foi uma boa prova que isso é assim mesmo. E portanto esta é a minha sugestão, ou seja, conseguimos melhorar o quanto antes a diversificação de atividades, de aprendizagens, de competências ao longo da vida e que consigamos pôr na prática e pôr no terreno e reabrir pelo menos aquilo que foi fechado durante a pandemia, as academias sénior, os centros-dia, porque isso é essencial para que as pessoas de facto tenham uma vida longa e com qualidade e bem-estar. Obrigado.